esta medida é o que a economia portuguesa precisa. Esta medida e nestes moldes. Bom, boa tarde, antes de mais. Eu acho que isto é revelador do desnorte que neste momento este país vive, não é? Um país onde é possível até o morto José Sócrates regressar das catacumbas para vir ter horário nobre na televisão pública. Uma medida, de facto, eu acho que só de um sindicalista como o João Provença é que é possível sair uma proposta destas, porque toda a gente percebe que o resultado disto é abalar, e as contas que eu faço dão até mais do que os 80 milhões de euros de que se está a falar. Para a Segurança Social. Exatamente. E, portanto, o enfraquecimento da capacidade de resposta da Segurança Social, precisamente numa altura em que, em virtude da crise e do aumento do desemprego, é mais necessário esse apoio social. E, portanto, o resultado daquilo é que, das duas, uma, o pseudo-financiamento do aumento do salário mínimo através da redução da taxa social única só teria por consequência, a muito curto prazo, uma de duas: ou cortes ainda maiores nas prestações sociais, a começar pelas do subsídio de desemprego, ou então o aumento de impostos para fazer face aos encargos, porque está-se a ver, é preciso recordar aqui que menos de 1/3 dos desempregados reais recebe subsídio de desemprego. Não obstante o aperto do regime legal na atribuição desse subsídio, o número de pessoas que reúnem os requisitos, apesar de tudo apertadíssimos, para receberem o subsídio de desemprego, não para de aumentar. E, precisamente nesta altura, é que se financiaria uma medida como essa. É claro que eu tenho dito que é necessário, as questões não se podem reduzir ao aumento do salário mínimo nacional, ela só por si não resolverá coisa nenhuma, mas evidentemente que não é, já aqui falámos no outro dia sobre isso, não é o sinal que se dá da continuação da aposta numa estratégia de baixos salários e de uma lógica de competitividade assente exatamente em custos salariais baixíssimos, do mais baixo que há ao nível da União Europeia. Bom, é a insistência num modelo que levou exatamente à situação da crise em que nos encontramos, e portanto eu acho que é um disparate completo esta proposta de quem quer conciliar Deus com o diabo, como tem sido o papel do engenheiro João Provença, e que é uma coisa que se voltará contra os próprios trabalhadores. Queria dizer duas coisas. Uma é chamar a atenção para que uma subida de qualquer coisa dos 485 para os 500 euros numa empresa que infelizmente é grande parte delas, que praticam essencialmente o salário mínimo nacional, nós estamos a falar de uma coisa que valerá cerca de 3% nos custos salariais. Custos salariais que, dependendo dos setores, mas variarão entre qualquer coisa como 7% e vá lá 20%, em média 12%. Ou seja, nós estamos a falar de um aumento de custos para as empresas completamente irrisório, porque são 3% de 12%. E, portanto, nós estamos a falar aqui de uma percentagem que é completamente irrisória nos custos das empresas. E portanto, o que está aqui é, de facto, um sinal de uma continuação de uma aposta de um modelo que é profundamente errada. Mas há aqui um sinal também e uma tentativa de trazer novamente a discussão da redução da TSU. E sim, aqui começa eu acho que é espantoso que isso passe, que é espantoso. Enfim, já nada me espanta, mas eu diria que é muito significativo que isso venha de uma central sindical. Chamemos isso à UGT. Uma central sindical cujo líder máximo acha que o papel que tem a desempenhar é sugerir que o salário mínimo nacional seja subido da miséria que hoje é, que é uma autêntica miséria, 485 euros por mês, mas que sejam as pessoas que pagam impostos, isto é, os trabalhadores, a financiar o aumento salarial. Eu acho isto absolutamente extraordinário. Segundo ponto, é evidente, o Luís Gomes traz sempre aqui estes episódios, enfim, tocantes do ponto de vista emotivo e emocional, de mais 20 postos de trabalho foram criados aí. Nós estamos a falar de um país que tem neste momento desempregados reais 1.500.000. E já agora convém recordar 3 ou 4 pontos que eu não queria deixar de recordar. A dívida pública aumentou em 13 dias do mês de março mais de 1.000 milhões de euros. O rácio de endividamento bruto subiu de 123% do PIB, 203,4 mil milhões de euros, para 123,6, ou seja, 204,5 mil milhões de euros. O déficit em 2012, não obstante
toda a brutalidade das medidas de austeridade e as artimanhas contabilísticas que se tentaram adotar foi afinal de 6,4%. Desde o início do programa da Troika, as medidas de austeridade, que representaram um valor global de qualquer coisa como 24 mil milhões de euros, 23, para ser mais exato, 23,8 mil milhões de euros, acabaram por contribuir para a redução do déficit em apenas 6 mil milhões de euros. Isto é, apenas em 25% representaram uma redução do déficit. O resto que foi rapado dos bolsos de quem trabalha foi bater a mãos que não foram as da redução do déficit do Orçamento do Estado. Nós temos um país com o número de insolvências das empresas a disparar de uma forma crescentemente assustadora. E todos nós estamos a ver que a insistência na aplicação destas medidas, e ainda não se começou a falar aqui do Tribunal Constitucional e do papão que seja o chumbo de algumas medidas... Será mais para o fim da semana. Sim, mas, enfim, o papão, como se a verificação da compatibilidade de medidas que são adotadas por um governo com a lei fundamental do país tivesse que estar sujeita ao critério da oportunidade política ou do interesse político do governo. Acha que está criado esse ónus sobre o Tribunal Constitucional? Está criado o ónus de toda a parte. O PS, claramente, com a história da apresentação da moção de censura, que ele sabe que vai ser vencido e que ele se apressou, aliás, a esclarecer que não visa derrubar o governo, vá de retro ao Satanás, nem pensar nisso. Escreveu logo uma cartinha, o senhor Seguros que ameaçou com a moção de censura, mas escreveu logo uma cartinha aos seus também patrões na Europa, a dizer que estejam sossegados. Isto é aqui para, enfim, para nos mostrarmos como uma alternativa credível, mas não é para pôr em causa a política da Troika, não é para pôr em causa, nem é para derrubar o governo. Portanto, o PS sabe perfeitamente que aquela proposta, que aquela moção de censura é uma moção para ser derrotada e visou cavalgar, digamos, a situação que se geraria com um eventual acórdão do Tribunal Constitucional, considerando inconstitucionais algumas destas medidas. Por outro lado, temos o Governo claramente a dizer ao Tribunal Constitucional: os senhores não decidam de acordo com, digamos, o juízo de conformidade dessas medidas com a Constituição, mas de acordo com o que valerá o tipo de consequências que podem trazer uma decisão nessa matéria. E, portanto, o Tribunal Constitucional, que, desde que não seja em sede de fiscalização preventiva, também não tem prazos nenhuns para respeitar, porque isto também deve ser dito com toda a clareza. Isto é, os prazos são apenas para os cidadãos. O Tribunal Constitucional só respeita os prazos em sede de fiscalização preventiva, porque está vinculado constitucionalmente perante a iniciativa do Presidente da República a proferir o acórdão dentro daquele prazo. Quando chega à fiscalização sucessiva, adota os timings dos tribunais, que são quando for possível. Isto é, os prazos perentórios são só para os cidadãos e já agora para quem os representa, os advogados, porque não são. E, portanto, nós temos aqui um jogo em que se está a passar completamente ao lado da questão. E o lado da questão é esta: com este governo e a política da Troika, o país não deixará de se afundar cada vez mais e de uma forma cada vez mais drástica. E, portanto, o que nós estamos aqui a assistir, e é uma coisa que me parece que deve ser assinalada e que é profundamente perigosa, e que é neste enquadramento que eu também coloco a questão do regresso de Paris de José Sócrates. O que está aqui em jogo é a tentativa de capitalização de um profundo descontentamento popular, que é indiscutível, por parte do PS, não para marcar nenhuma verdadeira alternativa ou uma política de ruptura com aquilo que devia ser rompido, mas para ganhar eleições, sabendo que não as vai ganhar com maioria absoluta, e, portanto, estarem-se aqui a criar as bases para, se o PS nas próximas eleições, capitalizando este descontentamento, até lá, ganha as eleições, mas com maioria relativa, não vai poder governar sozinho. Vai se entender com quem? Os dirigentes do PS já o disseram, isto é com o PSD. E, portanto, o que se está aqui a preparar, muito por culpa dos partidos que se reclamam de esquerda e que não são capazes de desenhar uma real alternativa democrática e patriótica, é o regresso ao poder daquilo que tem morto o país e quem vive do seu trabalho, ou seja, o Bloco Central. E, portanto, isto é todo um jogo. Esta fita toda em torno da moção de censura, que não é moção de censura nenhuma, que não representa nenhuma espécie de política alternativa verdadeira relativamente ao governo, porque o PS quer mais do mesmo durante mais tempo, mas fez questão, repito, de vincar perante a Troika, que estava aqui para aplicar o programa que ele, PS, negociou quando ainda era governo. Mascara-se completamente a história, como foi essa inqualificável
digamos, entrevista ao engenheiro José Sócrates, em que ele não é confrontado com uma única pergunta daquelas com que devia ter sido, desde a perseguição aos adversários políticos, os 150 mil postos de trabalho que prometeu, desde as parcerias público-privadas e o que realmente representou o negócio das 8 parcerias público-privadas negociadas por ele. Terá tempo para responder a isso todas as semanas? Não tem, porque a questão é essa, é que não tem, porque ele agora não tem que responder a perguntas, ele agora é arvorado em comentador. Mas, digamos, tudo isto está a preparar o terreno para tentar convencer as pessoas que não há alternativa entre Passos, e realmente não há alternativa entre Passos Coelho e Seguro sozinhos ou coligados entre si, não há nenhuma alternativa. Ora, essa alternativa existe e a verdade é que tem de ser afirmada cada vez mais, só pena da gente daqui um mês ou um ano não ter sequer país, porque já foi vendido tudo. E nós temos uma Constituição que dá uma larguíssima margem de atuação aos diferentes governos, as mais diversas sensibilidades. E, portanto, esta história de que a Constituição impede um governo, seja ele qual for, de aplicar o seu programa, é uma blague, porque não é verdade. E consiste em arranjar um bode expiatório para os resultados absolutamente desastrosos que a atuação deste governo porque se tem caracterizado. E convém não esquecer, o PS deve ser denunciado como um partido traidor. Isto é um partido que se apresenta junto dos trabalhadores, do povo em geral, como representando uma alternativa de defesa dos seus direitos e tem exatamente a mesma política dos partidos que ele diz combater. Mas o essencial da questão aqui é o governo. E o governo é um desastre para o país. E o balanço da governação é um desastre para o país e não nos devemos deixar iludir por qualquer outra questão. Quanto ao Tribunal Constitucional, bom, a questão é esta. Há medidas que são obviamente inconstitucionais. E desde logo que elas tinham sido declaradas o ano passado, e já agora eu recordo aqui, e o que se assistiu foi a uma decisão inqualificável do ponto de vista de um Estado de Direito. Não é um Burkina Faso, que é provavelmente o que o PSD gostaria, porque se interromperia a democracia não durante 6 meses, mas se calhar durante 24, e então seria possível governar. Mas que é o de se declarar uma norma inconstitucional, mas depois permitir-se que ela continue a produzir efeitos mesmo para além da declaração de inconstitucionalidade, como nós nos recordamos. E agora, evidentemente, aquilo teve um caráter, foi justificado foi tentado fundamentar com uma justificação que neste momento encerrou a salvaguarda daquelas medidas em si próprias, que isto é absolutamente excepcional e, portanto, admite-se que este ano isto possa passar. É claro que quando o Governo, no ano seguinte, insiste a apresentar as mesmas propostas, já sabe que elas são manifestamente inconstitucionais. E são manifestamente inconstitucionais. Como é óbvio, o problema não está no facto de aquelas medidas serem contrárias à lei fundamental do país, o problema está em governos que, pelos vistos, só sabem governar com medidas inconstitucionais.